Eu nunca gostei daquela casa. Nem da luz fraca das lâmpadas antigas, nem do cheiro de álcool que parecia morar nas cortinas, nem do som metálico da risada do meu padrasto quando tentava parecer amigável. Mas aceitei o convite naquele sábado. O aniversário de 27 anos do meu meio-irmão. Presença necessária, minha mãe escreveu no WhatsApp, como se fosse ordem superior. Eu, que passei metade da minha vida cumprindo ordens militares, achei irônico sentir obrigação justamente vinda da família, que sempre fugiu de qualquer responsabilidade comigo. Eu cheguei cedo. Estava sem uniforme, claro. Um vestido simples, azul marinho. Nada chamativo. Ninguém ali sequer fazia ideia da patente que eu carregava. Eles nunca perguntaram onde eu trabalhava, qual era a minha função, ou por que eu desaparecia por meses. Para eles eu era a estranha, a filha da primeira relação da mãe, aquela que saiu de casa cedo demais e voltou de vez em nunca. A verdade é que voltei mais por curiosidade do que por afeto. Queria saber se o tempo tinha feito alguma diferença. Não fez. A sala já estava cheia quando entrei. Gente falando ao mesmo tempo. Música alta. Garrafas vazias espalhadas pela mesa. O cheiro de churrasco queimado misturado com perfume barato. Eu senti o ar pesado, abafado, como se cada parede guardasse uma memória que eu evitei confrontar durante anos. Tentei não olhar para o canto perto da escada, onde ele costumava me fazer lavar o piso como punição quando eu era adolescente. Não havia motivo real para aquilo. Ele dizia que eu precisava entender meu lugar. Talvez fosse ali que tudo começou a se quebrar entre nós. Meu meio-irmão, Lucas, veio até mim com um sorriso tímido. Sempre gostei dele. Ele nunca teve culpa de nada. Era pequeno quando cheguei ao quartel pela primeira vez, e cresceu ouvindo meu padrasto me chamar de fracasso, de ingrata, de peso morto. Ele tentou lutar contra isso quando era adolescente, mas acabou cedendo ao ambiente. Eu nunca o culpei. Ele me abraçou rápido e disse: "Que bom que você veio, Carol." Eu quis acreditar que ele estava sendo sincero. A festa seguiu como qualquer festa comum. Música ruim, piadas internas que eu não entendia, e pessoas me olhando como se eu fosse uma convidada inconveniente. Minha mãe passou por mim 2 vezes sem parar para falar. Ela estava linda, arrumada, com um vestido lilás que eu nunca tinha visto. Os olhos evitaram os meus. Talvez vergonha, talvez medo do que o marido diria se ela me desse atenção demais. Ela nunca foi forte o suficiente para enfrentar nada. Uma decepção que ainda dói, mesmo depois de adulta. Então, perto das 9 da noite, alguém chamou todos para o brinde. A música foi abaixada, as luzes diminuíram, e meu padrasto, com a camisa aberta no peito, barriga saliente, rosto vermelho de bebida, levantou a garrafa para fazer o discurso. Ele nunca perde uma chance de se sentir o centro das atenções. Sempre foi assim. Até quando eu tinha 13 anos e ganhei uma medalha em uma competição escolar, ele fez questão de dizer que qualquer um conseguiria. Eu aprendi cedo a esconder minhas conquistas. Eu fiquei no fundo da sala, a boca firme, mãos cruzadas, respiração lenta, velhos hábitos militares. Ser invisível quando necessário. Observar antes de agir. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Ele começou, arrastando as palavras, equilibrando-se entre a arrogância e a embriaguez. Meu menino tá ficando mais velho. E olha só, até a Carol apareceu. Algumas risadinhas. Não respondi. Ele continuou. A Carol... Ah, a Carol. E deu aquele sorriso torto que eu conhecia bem. O sorriso que ele dava antes de humilhar alguém. É a pessoa mais inútil que eu já conheci. Silêncio. Depois, gargalhadas. Não apenas dele. Da mesa, do sofá, até gente que nem sabia quem eu era. Gente que riu porque é mais fácil rir de alguém que não reage. A frase caiu como um estalo seco, igual projétil ricocheteando em parede de concreto. A mais inútil. A palavra que ele repetiu durante anos, como um mantra para me diminuir. Eu achei que depois de tantos anos no exército, depois de guerras internas e externas, depois de mortes, perdas, missões, fraturas na alma, eu seria imune. Mas naquele momento, eu senti o golpe. Não o da mão dele, o da lembrança. Alguém me olhou com pena, ou talvez com medo da minha reação. Eu permaneci imóvel. Não fiz expressão alguma. Só deixei o oxigênio entrar e sair dos pulmões em ciclos curtos.
Então eu disse: "Cala a boca, seu bosta." Não gritei. Não perdi o controle. Foi quase um sussurro. Uma frase que pesou mais do que todas as que eu queria ter dito aos 16 anos e nunca tive coragem. Ele parou de rir. "O que você disse?" Ele perguntou, dando 2 passos em minha direção. A sala tinha parado. A música silenciada. Todo mundo ficou imóvel, como se a casa estivesse prestes a explodir. Eu repeti, dessa vez olhando direto nos olhos dele, como olhei para homens muito piores em missões fora do país. Eu disse: "Cala a boca." E aí veio. Rápido, seco, violento. O soco que abriu meu lábio e fez o gosto metálico do sangue invadir minha boca. A plateia prendeu a respiração. Alguém gritou: "Meu Deus!" Alguém riu nervoso. Minha mãe levou a mão à boca como se estivesse assistindo a uma novela, e não à agressão da filha. Eu não caí, não cambaleei. Só senti o impacto vibrar pelo maxilar e descer pelo pescoço. Me mantive de pé. Treinamento, postura, autocontrole. Então, limpei o canto da boca com o polegar e falei a única frase que poderia dizer: "Paulo Henrique da Costa está preso." Ele riu. Achou que eu estava blefando. O resto da família também. Eles não sabiam. Nunca se importaram em saber. Eu era uma general de 5 estrelas. E ele acabara de agredir um oficial em serviço. Porque militares nunca deixam de estar em serviço quando se trata de agressão física. Eu ergui o queixo. Peguei o celular. E iniciei o protocolo. Naquele instante, a festa de aniversário virou cena de operação. E aquele homem nem imaginava o que tinha acabado de fazer. O silêncio que tomou a sala depois do soco parecia mais alto do que qualquer grito. Cada pessoa congelou no lugar, como se o tempo tivesse parado entre o movimento da mão dele e o impacto no meu rosto. Eu ainda sentia o latejar quente da pancada subir para o ouvido, mas me mantive firme. Peito erguido, coluna reta, respiração controlada. Foi quase instintivo, como se meu corpo, treinado por anos para nunca tombar diante da pressão, tivesse assumido o comando sem pedir permissão. Meu padrasto, Paulo Henrique, ficou parado diante de mim com a mão ainda meio erguida, como se estivesse surpreso com o que ele mesmo tinha feito. Talvez estivesse. Covardes sempre ficam chocados quando percebem que foram longe demais, ou quando percebem que o alvo não caiu. Atrás dele, ouvi o som abafado de alguém soltando um "Meu Deus", seguido por outro som, mais baixo, como se alguém tivesse colocado a mão na boca para não deixar escapar uma reação. A festa inteira virei uma plateia muda, chocada não pelo soco, mas pelo fato de eu continuar de pé, olhando para ele com uma calma que não fazia sentido na cabeça deles. Ele deu uma risadinha curta, forçada, nervosa. "Ah, pronto. Agora vai bancar a valentona?" Disse como se precisasse justificar o que tinha acabado de fazer. Eu passei o dorso da mão no lábio e vi o sangue manchar minha pele. Não era a primeira vez que sangrava. Já senti gosto de areia, gosto de pólvora, gosto de sangue na boca em missões que só quem estava lá entenderia. Aquilo ali, aquele soco, não era nada comparado ao que já enfrentei. Mas o simbolismo, esse pesava. Eu apontei para ele. A mão não tremia. "Paulo Henrique da Costa", repeti, dessa vez lentamente, para que não restasse dúvida nem para ele, nem para ninguém ali. "Você está preso." Os olhos dele se arregalaram. Foi ali que o medo apareceu. Não antes. Não quando percebeu que bateu em uma mulher na frente da família, mas quando percebeu o sobrenome completo que eu disse. Quando ouviu meu tom. Quando entendeu que não estava diante da adolescente que ele manipulou por anos, mas diante de uma mulher que tinha autoridade, real, legal, concreta. "Preso?" Ele riu, ainda tentando manter o controle da situação. "Preso por quê? Porque eu dei um corretivo na ingrata da casa?" A palavra corretivo me atravessou como uma lâmina fina. Uma palavra que eu conhecia bem demais da minha adolescência, mas não dei a ele a satisfação de ver qualquer reação no meu rosto. Minha mãe correu até nós, tropeçando no salto. "Carol, chega! Não precisa disso. Foi só um..." Ela buscou uma palavra, mas não encontrou. Olhou para mim, depois para ele, depois para o sangue no meu lábio. Foi um impulso. Você sabe como ele fica quando bebe? Eu encarei ela. A mulher que deveria ter me protegido. A mulher que fechou os olhos para tanta coisa. A mulher que confundiu medo com amor por décadas. "Isso não é entre você e ele, mãe."
Respondi, ainda com a voz firme. Isso é entre ele e a lei. Minha meia-irmã, Júlia, veio logo atrás, segurando o telefone como se fosse um escudo. Carol, para, por favor. Você vai estragar a festa do Lucas. Ele não merece isso. Ah, aí estava. A verdadeira preocupação. A fachada da família. A simetria bonita da mesa de bolo. A foto perfeita para postar depois. Eu olhei para Lucas, que estava parado perto da porta, branco como uma parede. Ele parecia querer dizer alguma coisa, mas não teve coragem. Eu não esperei. Peguei meu celular do bolso lateral do vestido. Desbloqueei a tela sem hesitar. Toquei no ícone que eu nunca tinha usado ali. Nunca pensei que usaria fora do quartel. Mas regras são regras. Lei é lei. E independente de onde estamos, um militar nunca deixa de estar em serviço quando presencia um crime. Ah, Carol, minha mãe murmurou implorando. Não faz isso. Você está exagerando. Eu a ignorei. Ele finalmente entendeu que a coisa era séria. Que não era ameaça. Não era impulsividade. Não era cena. Você tá achando que eu vou para a cadeia por conta de uma brincadeira? Ele disse, dando um passo para trás. Alguém aqui viu a agressão? Hein? Perguntou para a sala inteira. Foi só um tapinha, nem foi forte. Metade das pessoas desviou o olhar. A outra metade segurou a bebida com mais força, fingindo que não tinha visto nada. Covardia coletiva. Nada novo. O telefone tocou 2 vezes antes de atenderem. Central Militar. Qual a ocorrência? A voz masculina respondeu, firme. A sala inteira virou para mim, como se eu tivesse acabado de acionar uma bomba. Aqui é a General Carol Albuquerque. Registro Militar 18751. Solicito viatura no endereço Rua Osvaldo Mateus, no 52. Ocorrência de agressão física. A vítima sou eu. Meu padrasto empalideceu. As pessoas na sala começaram a se mexer, sussurrar, procurar entender o que estava acontecendo. Como se o mundo tivesse virado do avesso e ninguém tivesse sido avisado. Ele balançou a cabeça. General? Disse em tom de deboche, mas agora sem confiança. Não me venha com essas histórias. Eu ergui o queixo. Você nunca perguntou o que eu fazia, Paulo. Nunca quis saber. E talvez agora fosse tarde demais. Minha mãe segurou meu braço. A mão trêmula, apertando demais, como fazia quando eu era menina. Carol, por favor, você não pode fazer isso com a gente. Eu virei a cabeça lentamente para ela. Ele fez. Não eu. A central continuou na linha. General, as equipes estão a caminho. Confirma agressor no local? Confirmo. Paulo deu 2 passos para trás. Você não vai me prender. Aqui não. Eu não. Respondi. A lei vai. Ele procurou apoio na sala. Ninguém ofereceu. Quando o perigo aparece, a lealdade some rápido. Eu já tinha visto isso em campo, em trincheiras, em desertos e florestas. Agora via dentro da própria sala de estar onde cresci sendo diminuída. Eu continuei imóvel, o sangue secando no meu lábio, a postura intacta, o ambiente inteiro respirando tensão. Esse era o momento que mudaria tudo, o instante que transformaria a festa de aniversário em crime, a família em testemunha e ele em réu. Ninguém percebia, mas algo muito maior estava acontecendo ali. Eu não estava apenas prendendo um agressor. Eu estava prendendo anos de silêncio. Anos engolindo humilhações para manter a paz. Anos ouvindo que eu era inútil. E pela primeira vez, eu estava mostrando quem realmente era. E o que realmente tinha me tornado. A viatura ainda não tinha chegado. Mas a queda dele já tinha começado. A sala inteira parecia menor depois que fiz a ligação. Como se as paredes tivessem se aproximado devagar, apertando todo mundo dentro de um espaço que nunca suportou verdade alguma. Era curioso observar o rosto das pessoas. Algumas tentavam entender o que aquilo significava. Outras pareciam temer que fossem chamadas como testemunhas. E algumas simplesmente olhavam para mim como se estivessem vendo uma estranha de novo. Mas eu sempre fui uma estranha para eles. A diferença é que, ali, pela primeira vez, eu estava escolhendo não esconder mais nada. O ar ficou denso, quente, abafado. A respiração coletiva parecia presa na garganta de todos. Eu sentia a pulsação no lábio ferido, latejando num ritmo firme, mas a dor não me incomodava. Havia uma calma estranha tomando conta de mim.
Uma serenidade que só existe quando alguém finalmente para de fugir do que precisa ser feito. A minha postura não era teatral, era automática. Ombros alinhados, queixo erguido, o olhar fixo no agressor como se estivesse de volta a um corredor estreito em terreno hostil, esperando a próxima ação do inimigo. Paulo, por outro lado, parecia tentar decidir se corria, se fingia normalidade, se fingia inocência ou se fingia coragem. Ele sempre viveu de fingimentos. Então não era surpresa ver que, diante do primeiro desafio real, o disfarce começava a rachar. Ele tentou recuperar o controle do ambiente falando mais alto, como se um aumento de volume compensasse a queda de moral. Disse que aquilo não fazia sentido, que eu estava exagerando, que todo mundo viu que não foi nada demais. Mas sua voz saiu embargada, trêmula, revelando a insegurança que ele tentava esconder. Minha mãe ainda estava perto de mim, sem saber se segurava meu braço ou se recuava. Ela olhava para mim como se estivesse vendo duas versões da mesma filha. A menina que ela deixou sem defesa por anos, e a mulher que agora se colocava como autoridade incontestável. Talvez fosse essa dualidade que a deixava tão perdida. Talvez fosse culpa, talvez fosse medo. Ou talvez fosse apenas o choque de perceber que eu não era quem ela insistiu que eu fosse durante a vida inteira. As pessoas na sala davam passos curtos, mudando de posição como quem tenta achar um lado seguro para estar. Era quase engraçado perceber que até aquele momento nenhum deles sabia o que eu fazia profissionalmente. Eu nunca falei, é verdade, mas também nunca fui perguntada. Para eles, minha ausência era incômodo, não curiosidade. Minha carreira era detalhe irrelevante. O que importava era manter a versão de que eu era complicada, difícil, distante. Melhor culpar a vítima do que admitir o ambiente doentio que ajudaram a construir. Só que agora, naquele exato momento, todos encaravam uma informação que mudaria completamente a narrativa confortável que eles mantiveram por anos. Eu era uma general de 5 estrelas, uma das poucas mulheres no país com essa patente. Treinada, experiente, graduada, respeitada internacionalmente. Eles nunca souberam de onde vinha minha postura firme, meu olhar direto, minha capacidade de tomar decisões rápidas. Nunca conectaram minhas ausências a missões, minhas cicatrizes a operações, minhas mudanças bruscas de humor ao pós-ação. Nunca imaginaram que a mulher ignorada nas festas de família era, do lado de fora, responsável por comandar batalhões inteiros e salvar vidas. Quando a central militar confirmou a chegada da viatura, a reação geral foi de incredulidade. Era como se ninguém ali conseguisse conciliar a mulher de vestido simples com a autoridade da voz que tinha acabado de soar pelo telefone. Mas isso era exatamente o que sempre aconteceu. Eles nunca enxergaram quem eu era de verdade. Ver Paulo recuando, olhando ao redor em busca de apoio, expôs sua fragilidade de forma quase patética. Ele estava acostumado a ser o mais forte daquela casa, o dono da mesa, o dono do último tom de voz, o dono da razão absoluta. Só que com um simples comando meu, 3 palavras ditas com firmeza, o papel dele desmoronou. Minha meia-irmã se aproximou, tentando sussurrar para eu não fazer isso. Ela falava como se eu estivesse traindo a família, como se os anos de humilhação, as agressões veladas, as piadas constantes, o desprezo contínuo fossem pequenas falhas que eu deveria aceitar para não causar confusão. Ela dizia que eu deveria pensar no aniversário do Lucas, que eu estava destruindo o momento. Era assim desde sempre. Eu devia engolir tudo para preservar a imagem dos outros. Era a função que me deram sem permissão. A forte demais para se magoar. A problemática demais para ser levada a sério. Ela não enxergava que a cena estava destruída muito antes de eu dar voz de prisão. O erro não era meu, o erro foi dele, o agressor, e deles, por permitirem. Mas assumir isso significaria romper com a ilusão de perfeição familiar que eles tanto defendiam. E ninguém ali tinha coragem de olhar a realidade de frente, o que era irônico, porque minha vida inteira foi exatamente isso, olhar a realidade de frente por mais dura que fosse. Foi por isso que entrei para o exército aos 16 anos, porque eu precisava de ordem, de lógica, de disciplina, de uma estrutura que não dependesse dos humores de um homem violento. Eu precisava de um lugar onde o mérito importasse mais do que a opinião de alguém que nunca me quis naquela casa. O quartel foi onde aprendi que eu tinha valor, que eu tinha capacidade, que eu era grande. E para minha surpresa,
Eu me tornei maior do que qualquer pessoa ali poderia imaginar. Enquanto isso, Paulo respirava fundo, tentando parecer calmo, mas as mãos denunciavam sua ansiedade. Ele esfregava uma palma na outra, como se esperando que a fricção apagasse o que fez. Ele não entendia ainda, mas aquele soco não era apenas agressão física. Era crime contra a autoridade militar. E isso tinha um peso jurídico que ele jamais poderia manipular com sorrisos ou desculpas. Não demorou para que algumas pessoas começassem a sair de perto, como se a simples proximidade com ele pudesse envolver seus nomes na ocorrência. A família que ri junto também abandona junto, quando a polícia está a caminho. Eu observei cada expressão, cada desvio de olhar, e percebi que, pela primeira vez, eles estavam sentindo algo parecido com o que eu senti por anos: vergonha. A diferença é que eu senti injustamente. Eles sentiam porque a verdade estava escancarada. Quando as luzes externas iluminaram a janela, anunciando a chegada da viatura, a respiração de Paulo ficou mais alta, descontrolada. Ele começou a dizer que estava arrependido, que não foi por mal, que estava bêbado, que eu o provoquei, que era minha culpa por falar daquele jeito com ele. Os argumentos eram velhos, gastos, previsíveis. Eu já tinha ouvido cada um deles nas noites em que ele achava que eu precisava aprender a respeitar. Muito antes de eu ter idade para entender que aquilo não era disciplina, era abuso. Mas dessa vez, nenhuma justificativa colava. Eu não era mais a menina dependente da aprovação dele. Eu era a mulher que ele não teve capacidade de destruir. Quando abri a porta para os 2 militares entrarem, a sala ficou em completo silêncio. O uniforme deles contrastava com o ambiente de festa destruída, como se 2 realidades completamente diferentes estivessem se encontrando pela primeira vez. E estavam. Eu me identifiquei como autoridade, apresentei resumo da ocorrência e a equipe seguiu o protocolo com precisão. Ninguém fez perguntas desnecessárias. Ninguém duvidou. Ninguém relativizou. Ali, naquele ambiente cheio de pessoas que me diminuíram por anos, eu finalmente estava sendo tratada com o respeito que sempre mereci. O olhar de Paulo, quando percebeu que não havia saída, foi o mesmo que vi muitas vezes em operações, o de um homem que não acreditava que seria derrotado até o último segundo. Ele tentou resistir verbalmente, mas quando recebeu a ordem direta dos militares, abaixou as mãos com aquela obediência tardia que só aparece quando a consequência chega. Ele saiu escoltado, e as últimas palavras que disse antes da porta ser fechada foram um borrão de insultos desconexos, misturados com medo e indignação. Quando o silêncio tomou conta da sala outra vez, eu senti algo diferente. Não alívio, não vitória. Era algo mais profundo, como se, pela primeira vez na vida, eu tivesse acabado de reconquistar uma parte de mim que aquela casa tentou apagar. E sem dizer mais nada, caminhei até a porta da frente. Ninguém teve coragem de me pedir para ficar. A partir do momento em que os militares atravessaram aquela porta, a casa perdeu completamente a identidade de lar e assumiu uma atmosfera quase teatral, como se o ambiente tivesse sido tomado por uma força muito maior do que qualquer pessoa ali poderia controlar. Era impressionante como a simples presença de 2 homens uniformizados, postura ereta, passos calculados, olhares atentos, transformava o caos em um tipo de ordem silenciosa. Aquele lugar, que minutos antes explodia em risos, música e conversas bêbadas, agora era palco de uma operação. Cada movimento parecia ecoar, cada respiração parecia contida, e cada olhar carregava um peso que talvez nunca tivesse existido entre aquelas paredes. Enquanto os militares se aproximavam de Paulo, eu observei detalhes que só alguém acostumada a analisar situações sob estresse consegue notar. O jeito como ele arregalou os olhos quando viu a insígnia no uniforme deles. O movimento quase imperceptível dos dedos dele tremendo, como se não conseguisse decidir se colocaria as mãos no bolso, se cruzaria os braços ou se manteria as palmas abertas para parecer menos agressivo. Ele já não era mais o homem que dominava todas as conversas da casa, nem o pai de família respeitado pelas visitas. Era apenas um agressor pego no flagrante, na frente de pessoas que sempre o protegeram pela conveniência de não se meter em conflitos. O silêncio que ele agora enfrentava era o mesmo silêncio que ele sempre exigiu que os outros mantivessem, quando cometia suas violências entre 4 paredes. O militar mais velho,
O sargento Ortiz olhou diretamente para mim antes de seguir o protocolo. Ele não fez perguntas sobre minha patente. Não precisou. Meu tom, minha postura, minha identificação formal por telefone haviam dito tudo. Ele apenas deu um pequeno aceno respeitoso, quase imperceptível, e isso foi suficiente para que qualquer dúvida sobre a legitimidade da ocorrência desaparecesse de vez da mente dos espectadores que ainda tentavam entender o que estavam presenciando. Já o segundo militar, um cabo jovem, parecia acompanhar cada detalhe com atenção redobrada, como se estivesse consciente de que aquela prisão envolvia não apenas um agressor, mas a presença direta de uma general. Mesmo sem uniforme, eu carregava minha autoridade, e eles sabiam. Quando Paulo finalmente percebeu que não havia como recuar, nem com gritos, nem com justificativas, nem com o olhar suplicante para minha mãe, ele tentou usar a tática mais antiga dos covardes, virar o jogo pela narrativa. Ergueu as mãos devagar, como se o gesto fosse um espetáculo dramático, e começou a falar alto, exagerando a respiração, dizendo que tudo aquilo era um mal-entendido, que não queria machucar ninguém, que a Carol sempre foi dura demais com ele. Era desesperador observar como ele tentava manipular a cena, como se pudesse convencer os militares de que eu estava fazendo um teatro, como fez durante anos para convencer a família de que as agressões que sofri quando adolescente eram educação. Minha mãe tentou intervir mais uma vez. Colocou-se entre ele e os militares, as mãos trêmulas, o olhar dividido entre medo e negação. Ela tentava explicar, tropeçando nas próprias palavras, como se estivesse justificando uma criança pega fazendo travessura. Não percebeu, ou não quis perceber, que estava diante de um crime, que não era um mal-entendido doméstico, que não era uma desavença comum. Era agressão física contra uma militar de alta patente, e isso não se resolve em casa. Nunca se resolveu. Só que desta vez, não havia espaço para improvisos emocionais, nem para desculpas esfarrapadas. O protocolo não depende de opinião, depende de lei. Eu então me aproximei, coloquei a mão de leve no ombro dela e apenas disse: "Saia do caminho." Não levantei a voz. Não precisei. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de puxar um fio que sustentava toda a narrativa que ela criou sobre a nossa família. Um fio frágil, tecido em décadas de silêncio, medo e passividade. Quando ela saiu, finalmente os militares puderam cumprir a prisão. As algemas brilharam sob a luz amarela da sala enquanto Paulo recebia a ordem formal. A expressão dele oscilava entre incredulidade e raiva contida. Por um segundo, achei que ele fosse tentar reagir fisicamente, mas ele hesitou. E essa fração de segundo foi reveladora. Ele sabia, no fundo, que não tinha chance alguma de escapar. Quando as algemas foram fechadas, a família inteira pareceu despertar de um transe coletivo. Júlia deixou escapar um soluço, como se estivesse compreendendo pela primeira vez que aquilo era real. Lucas ficou imóvel, sem coragem de se aproximar. Alguns primos abaixaram a cabeça, constrangidos. Outros tentavam calcular a melhor forma de sair daquela sala sem parecer que estavam fugindo. Mas ninguém se moveu de imediato, porque havia algo na atmosfera que segurava todos ali. A sensação de que aquela casa, símbolo de tantas mentiras, finalmente estava sendo iluminada por algo mais forte do que qualquer lâmpada. A verdade. A cena ficou ainda mais impactante quando o sargento pediu para que eu confirmasse verbalmente, diante de todos, que eu autorizava o procedimento como a vítima registrada na ocorrência. Eu confirmei, com clareza, e foi nesse instante que percebi algo quase simbólico acontecendo. Todas as histórias distorcidas que inventaram sobre mim ao longo dos anos começaram a perder força. A Carol dramática, a Carol ingrata, a Carol que abandonou a família, tudo aquilo desmoronava diante de um simples fato objetivo. Eu estava ali, de pé, após ter sido agredida, e estava sendo tratada com respeito absoluto por pessoas que realmente sabiam quem eu era. Autoridade legítima, competência real, disciplina verdadeira. Nada do que existia naquela sala podia contestar isso. Quando Paulo começou a ser conduzido em direção à porta, ainda tentou soltar algumas palavras de ódio, acusado-me de exagero, de destruição familiar, de querer aparecer. Era quase patético ouvi-lo tentar recuperar a dominância enquanto era arrastado por 2 militares. Eu permaneci impassível,
A postura inabalável que aprendi ao longo de anos estava em cada centímetro do meu corpo. Não havia espaço para vingança nos meus olhos. Apenas justiça. A saída dele da casa foi, para mim, o momento mais simbólico daquele dia. Ele sempre disse que aquela casa era o território dele, que quem mandava ali era ele. E agora, ele saía algemado, sem controle algum, sem que ninguém corresse atrás dele para protegê-lo. A porta se fechou atrás dos militares, e o silêncio que tomou a sala foi tão profundo que quase pude ouvir o som do próprio chão, absorvendo aquele final inesperado. Eu respirei fundo, sentindo a tensão que eu segurava há anos finalmente se desprender dos ombros. A sala estava cheia de gente, mas eu nunca me senti tão sozinha e tão livre. Era como se eu tivesse passado décadas tentando provar meu valor para pessoas que nunca iriam reconhecê-lo, e naquele momento, eu finalmente percebia que não precisava mais do olhar delas para existir. O barulho distante da viatura partindo veio como um fechamento simbólico de um ciclo que eu nem sabia que ainda estava aberto. Por alguns segundos, ninguém falou. Até que, finalmente, a voz de minha mãe, baixa e quebrada, se arrastou pelo ar. Você precisava mesmo fazer isso? Eu a encarei sem pressa. Não havia mais nada em mim tentando agradar, convencer ou explicar. Eu apenas respondi. Ele precisava aprender que não pode bater em ninguém. E vocês precisam aprender que não podem proteger isso. Ela não disse mais nada. Talvez porque, pela primeira vez, entendeu. Eu virei de costas e caminhei até a porta sem olhar para ninguém. Era hora de sair daquela casa não como fuga, mas como libertação. E enquanto atravessava o corredor, percebi que mais do que prender um agressor, eu tinha finalmente colocado ordem no caos que aquela família normalizou durante anos. E pela primeira vez desde que cheguei naquela festa, senti que meu uniforme invisível finalmente tinha sido enxergado. Não pela família que nunca me valorizou, mas pelo mundo que entende o peso do que eu me tornei. Quando a porta se fechou atrás de Paulo e a viatura levou consigo a figura que por anos ocupou espaço demais naquela casa, a festa, ou o que restava dela, se dissolveu em um silêncio desconfortável. Não o silêncio natural que surge depois de um susto, mas um silêncio profundo, denso, quase pegajoso, daqueles que obrigam cada pessoa a olhar para si mesma e perceber o quanto contribuiu para que as coisas chegassem àquele ponto. A música ainda estava pausada no meio de uma batida alta, como se tivesse sido arrancada de um universo paralelo e esquecida ali, suspensa entre o nada e o vexame. Os balões pendiam do teto como testemunhas tristes de uma verdade que ninguém mais conseguia ignorar. Era estranho ver a sala assim, cheia de gente, mas completamente vazia de coragem. Minha mãe foi a primeira a se mexer. Ela caminhou até mim com passos curtos, quase vacilantes, como se o chão tivesse virado areia movediça sob seus pés. Ela queria falar alguma coisa, mas sua expressão entregava que não sabia por onde começar. Tinha os olhos vermelhos, e por um segundo eu pensei que fosse chorar. Mas ela nunca chorava pelas razões corretas. Quando finalmente abriu a boca, a voz saiu mais baixa do que eu esperava. Carol, você não entende. Ele estava nervoso. A bebida, o dia. Ela falava como quem tenta segurar uma represa com as mãos. Tinha medo, vergonha, confusão. Tudo misturado, mas nada que soasse como proteção a mim. Era a mesma música desafinada de sempre. Justificar o injustificável. Eu a observei por longos segundos, sem interromper. Havia algo de profundamente revelador em vê-la tentar consertar a narrativa com palavras inúteis. Era exatamente assim quando eu era adolescente. Eu via Paulo me empurrar, me humilhar, me castigar por motivos que ele inventava, e quando eu ousava questionar, minha mãe se colocava entre nós para acalmar os ânimos, sempre pedindo que eu não provocasse, que entendesse que ele tinha um jeito difícil, que era responsabilidade da mais velha manter a harmonia. Foi nessa época que aprendi que algumas mulheres preferem se submeter a enfrentar a própria realidade. E, infelizmente, ela estava entre elas. Antes que eu pudesse responder, alguém atrás dela falou: "Isso foi demais, Carol. Você destruiu o aniversário do Lucas." Era a voz de uma das tias, sempre presente nas festas, mas ausente de qualquer tipo de ajuda concreta. O tipo de pessoa que aparece com sobremesa e opinião.
mas nunca com coragem. Eu me virei devagar, encarando-a. Ela desviou o olhar, mas continuou falando como se suas palavras pudessem restaurar a ordem perdida. Você podia ter conversado, podia ter esperado ele se acalmar, podia ter ignorado. Sempre dá para resolver essas coisas sem envolver polícia. É sempre assim. Sempre colocam nas costas da vítima a responsabilidade de ter evitado a violência. Eu senti a raiva subir quente, mas contida, como ondas que sabem exatamente onde quebrar sem derramar destruição. Respirei fundo antes de responder, mais para mim do que para eles. Eu já ignorei por anos, disse com firmeza. E vocês ignoraram comigo. A frase caiu no ar com o peso de uma verdade que ninguém ali queria encarar. Não era sobre aquela noite. Era sobre tudo. Era sobre cada vez que me chamaram de exagerada por relatar um empurrão. Sobre cada vez que me mandaram engolir para preservar a paz da casa. Sobre cada vez que eu tive que fugir para o quartel, porque aquela casa era pequena demais para a violência dele. Foi aí que vi Lucas, parado perto da mesa de bolo, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia tristeza, vergonha e talvez, pela primeira vez na vida, entendimento. Ele não disse nada. Talvez porque sentisse culpa por não ter feito nada. Talvez porque achasse que qualquer palavra dele pioraria a situação. Ele sempre foi o mais sensível, o que tentou me proteger quando era pequeno, mas fraquejou à medida que crescia em um ambiente onde Paulo era tratado como autoridade inquestionável. Ele nunca bateu em mim, nunca me humilhou, mas também nunca me defendeu quando adulto. Era um espectador que fingia não ver. E espectadores, nesses casos, ajudam a manter a violência viva. Enquanto eu observava a sala, algo dentro de mim começou a emergir. Não era raiva, nem tristeza. Era uma espécie de clareza cruel, uma linha nítida que dividia o passado do presente. Pela primeira vez, eu percebi que aquele momento não foi um acidente isolado. Foi o ápice de uma história que começou muito antes, quando eu ainda era uma menina tentando encontrar algum espaço naquela família composta por laços frouxos e silêncios convenientes. E enquanto olhava para minha mãe, para minha meia-irmã, para a tia sempre opinativa, percebi que todos ali contribuíram para moldar minha saída precoce de casa. Cada um à sua maneira, com omissões, com comentários tóxicos, com indiferença. Paulo era o agressor, mas eles foram o público que aplaudiu o espetáculo do abuso por anos. Uma prima se aproximou, provavelmente achando que podia mediar, como sempre fez. Carol, a gente sabe que você é forte, que você não leva desaforo para casa, mas talvez você tenha reagido demais. Ele é o marido da sua mãe. Ele estava brincando. Brincando. Sempre a mesma palavra. Uma palavra banal que tantas vezes serviu de escudo para justificar coisas que nunca deveriam ser normalizadas. Eu não respondi de imediato. Apenas deixei que ela falasse até perceber o próprio absurdo. Talvez fosse o sangue ainda visível no meu lábio. Talvez fosse a presença da viatura lá fora. Talvez fosse a expressão dura dos militares. Mas ela finalmente recuou quando percebeu que nenhuma desculpa caberia naquele cenário. Quando decidi que não valia mais a pena ficar ali, dei 2 passos em direção à porta. Mas antes de alcançar a maçaneta, minha mãe falou de novo, desta vez com um fio de voz. Se você sair agora, não volte mais. A frase me atingiu como um déjà vu doloroso. Eu já tinha ouvido aquelas exatas palavras aos 16 anos. Quando arrumei minha mochila velha e fugi para o quartel depois de uma discussão que terminou em gritos, portas batidas e uma noite inteira dormindo no chão de cimento da garagem para não ficar no mesmo ambiente que Paulo. Era como se ela estivesse presa em um loop emocional, repetindo sempre o mesmo script, incapaz de perceber que as consequências eram diferentes agora. Naquela época, eu estava vulnerável. Agora, eu era uma general. Eu me virei devagar, analisando o rosto dela em busca de qualquer sinal de arrependimento. Não encontrei. Só encontrei medo da mudança. Ela não temia pela integridade do marido. Temia pela queda da vida confortável que construiu acreditando nas próprias ilusões. Eu respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Eu já não volto há muito tempo. Você só não percebeu. E havia uma paz enorme naquela frase. Uma soltura quase física. Não era crueldade. Era apenas verdade. Aos poucos, as pessoas começaram a dispersar. Alguns pegaram bolsas e casacos sem se despedir. Outros murmuraram desculpas vazias. A festa se desfez como fumaça. Restaram a mesa bagunçada, os restos de bolo,
as latas amassadas e uma sala que nunca mais seria a mesma. Quando finalmente abri a porta para ir embora, senti o ar frio da noite bater no meu rosto quente. Era como se o mundo lá fora estivesse intacto, enquanto aquele dentro da casa tivesse ruído de vez. Enquanto caminhava até meu carro, percebi que algo dentro de mim também se rearranjava. Eu não estava apenas me afastando daquela casa física. Estava me afastando da criança, que ainda esperava reconhecimento. Estava me afastando da adolescente que queria ser notada. Estava me afastando da filha que tentou 1000 vezes caber em um espaço que nunca foi feito para ela. Pela primeira vez, talvez desde sempre, eu estava finalmente andando na direção oposta daquele passado, com a certeza absoluta de que não havia nada lá atrás que valesse a pena carregar. E foi exatamente ali, no meio do estacionamento, que uma lembrança antiga, tão antiga quanto dolorosa, emergiu com força. Uma memória de quando eu tinha apenas 11 anos. Paulo gritou comigo porque deixei um copo fora da pia. Ele agarrou meu braço com força, levantou a mão e minha mãe, em vez de intervir, disse apenas: "Não responde, Carol. Ele está cansado." E eu obedeci. E ele continuou. Naquela noite, eu chorei tão silenciosamente que tive medo de que meu próprio choro me traísse. A mesma mão que me feriu naquela infância havia me ferido novamente naquela festa. Mas desta vez, eu não obedeci. Desta vez, meu silêncio não me protegeu. Minha voz, sim. Enquanto entrei no carro e fechei a porta, percebi que aquele choque familiar, esse desconforto que estourava como um estouro de vidro em câmera lenta, era apenas o início do que ainda estava por vir. Porque quando a verdade finalmente aparece, ela não se limita ao presente. Ela arrasta o passado inteiro com ela. E agora, a família inteira teria que lidar com isso. Quando acordei no dia seguinte, a luz fria da manhã atravessava a cortina do meu quarto com uma insistência quase incômoda, como se o mundo estivesse me lembrando que eu não podia voltar para o estado de invisibilidade emocional que por tantos anos serviu de anestesia. Dormi mal, com sonhos fragmentados que misturavam cenas da festa, da prisão de Paulo, da expressão de choque no rosto de Lucas e dos olhos vazios da minha mãe. Acordei com aquela sensação de peso nos ombros, uma exaustão que não era física, mas emocional, como alguém que encontrou coragem demais em um único dia e teme acordar com ela diminuída. Mas ela não diminuiu. Ao contrário, quando coloquei os pés no chão, senti que algo em mim tinha se firmado durante a noite, como se o corpo inteiro tivesse reorganizado suas estruturas internas para sustentar o que viria a seguir. Eu sabia que a família não deixaria a situação descansar. Pessoas que constroem suas vidas em cima de aparências sempre tentam corrigir a narrativa antes mesmo de processar o que aconteceu. E não deu outra. O primeiro sinal veio às 09 e o 12. O celular vibrou com insistência na mesa de cabeceira. Minha mãe. Ignorei. Vibrou de novo. Júlia. Depois mais uma vez. Uma tia. Em seguida, Lucas. O nome dele piscando na tela me causou um aperto que não consegui definir. Atendi apenas para encerrar a ansiedade do desconhecido. A voz dele estava tensa, mais adulta do que eu me lembrava, mas ainda carregando aquele tom hesitante de quem fala tentando equilibrar dois lados que nunca se equilibram. Carol, ele começou devagar, como se estivesse pisando em terreno minado. A gente precisa conversar sobre ontem. Não respondi. Esperei que ele mesmo encontrasse o caminho entre o que queria dizer e o que sabia que não deveria dizer. A prisão, continuou. Acho que você se deixou levar pela emoção da hora. Você sabe como o Paulo é. Ele estava bêbado. Falou demais. Você também falou. Todo mundo estava agitado. Era sempre a mesma fórmula. Diluir a culpa até que parecesse distribuída entre todos. Tornar a violência uma briga mútua. Transformar um agressor em alguém nervoso e transformar a vítima em alguém sensível demais. Eu respirei fundo, controlando a vontade de encerrá-lo abruptamente, e respondi apenas: "O que você quer, Lucas?" Ele hesitou do outro lado, porque o que ele queria não era fácil de dizer com palavras limpas. Então, disse com palavras sujas: "O advogado do Paulo acha que se você retirar a queixa, tudo se resolve. Ele não quer te prejudicar. Nunca quis. Foi um momento ruim.
Eu fechei os olhos ao ouvir aquilo. Era como se uma mão invisível apertasse minha nuca e tentasse me forçar a olhar para o passado de um jeito mais dócil, como se eu tivesse a obrigação moral de ser generosa com quem nunca teve generosidade comigo. Você quer que eu retire a queixa da agressão? Perguntei com a calma fria que aprendi a manter em reuniões formais. Ele respondeu rapidamente. Não é querer, é só tentar evitar que isso destrua a vida da nossa família. Nossa família. A frase sempre me soou distante, como um casaco emprestado que nunca serviu, mas insistiam que eu deveria vestir. Antes que eu pudesse responder, ouvi outra voz ao fundo. A de minha mãe, apressada, tensa, desesperada. Ela tirou o telefone da mão dele e começou a falar sem respirar. Carol, por favor, não faça isso com a gente. O Paulo errou, eu sei, mas você também provocou. As coisas fugiram do controle. Não precisa transformar isso em um processo. A gente pode conversar. A gente resolve entre nós. Você sempre foi tão racional, tão madura. Não jogue tudo fora agora. Aquilo quase me fez rir, se não fosse tão triste. Ela falava como se minha maturidade servisse para absorver golpes, não para reconhecê-los. Como se racionalidade significasse aceitar violência. Como se o meu papel no mundo fosse sempre engolir, perdoar, esquecer. Eu não provoquei nada. Respondi com firmeza. Eu só respondi. Ela suspirou, e aquele som parecia conter anos de frustração dirigida a mim por não ser dócil, por não ser maleável, por não permitir que me moldassem ao gosto da casa. Se você insistir nisso, ela continuou, o Paulo pode perder o emprego, pode ser preso, vai sair nos registros, vai virar um escândalo. Você vai destruir seu irmão, Carol, vai destruir a vida dele também. A manipulação emocional sempre foi a arma preferida da minha mãe. Usar alguém que eu amava como moeda de troca. Eu mordi o lábio, não pela dor, mas pela paciência que precisava reunir para não gritar. Quem destruiu a vida dele foi quem deu o soco. Respondi. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Depois murmurou. Eu só queria que você acalmasse seu coração. Era absurdo. O coração que ela achava que precisava de calma era o mesmo que nunca teve permissão para sentir. Ela desligou sem se despedir, mas não terminou ali. 15 minutos depois, meu telefone começou a tocar com números que não estavam salvos. Um primo, outro primo, uma amiga da família, até um vizinho que mal me dava bom dia. Todos com o mesmo discurso enlatado. Não deixe a família se destruir, ele já está arrependido, faça isso pela sua mãe, pense nos anos que vocês têm juntos, não manche o nome da família. Era curioso como a preocupação com o nome da família surgia apenas quando eu fazia algo para me proteger. Quando eu apanhava, quando eu era humilhada, quando eu chorava no banheiro aos 14 anos, ninguém se preocupava em não manchar nada. Eu desliguei todos os telefonemas, coloquei o celular no silencioso e tentei tomar meu café, mas logo a campainha tocou. Dessa vez, era minha meia-irmã, Júlia, do lado de fora, com o mesmo olhar que usava quando queria me convencer de algo no passado. Carol, ela começou, entrando antes que eu autorizasse. Por favor, tenta entender. A mamãe está arrasada. Ela passou a noite inteira acordada. Ela não consegue parar de chorar. Eu a observei com calma. Era verdade? Ou era mais uma tentativa de me comover? Talvez as duas coisas. A mamãe só quer paz, continuou ela. E você pode ajudar. Basta retirar a ocorrência. Eu me sentei no sofá, cruzando as mãos sobre o joelho, e a encarei de uma forma que talvez ela nunca tivesse visto. Você estava na sala ontem? Perguntei. Ela apertou os lábios e respondeu. Sim, mas a gente não esperava que você fizesse aquilo. Ele jamais achou que você ia prender ele. Eu senti o peso da frase. Ela não disse que não esperava o soco. Não esperava a prisão. A violência era previsível, aceitável. Minha resposta não. E você acha que eu devia ter feito o quê? Perguntei. Ela levantou os ombros, num gesto quase infantil. Ignorado. Saído. Engolido. Eu sei que dói, mas você é mais forte que isso. A frase bateu em mim com uma claridade dolorosa, porque ali estava enraizado o problema. Para eles,
Minha força era ferramenta para evitar conflitos, não para enfrentá-los. Para eles, eu era forte o suficiente para apanhar, mas não forte o suficiente para exigir respeito. Eu respirei fundo. Eu não sou forte porque aguento. Sou forte porque não aceito mais. Ela encarou o chão ruborizada, como alguém que percebe que repetiu uma frase que nunca deveria ter sido dita em voz alta. Antes que ela respondesse, ouvi passos no corredor. Era Lucas. Ele entrou com um semblante cansado, talvez porque finalmente estivesse enxergando a responsabilidade dele naquele ambiente tóxico. Ele colocou as mãos nos bolsos e disse: "Eu só queria que ontem tivesse terminado diferente." Eu olhei diretamente para ele. "Todos queriam", respondi, mas ninguém fez nada para impedir. Ele abriu a boca para falar algo, mas desistiu. Sabia que era verdade. E então veio o golpe final da pressão familiar. Minha mãe entrou no apartamento sem bater, olhos vermelhos, cabelo preso às pressas, expressão desesperada. "Carol", ela disse num tom que oscilava entre súplica e ameaça. "Se você não retirar a denúncia, eu vou interpretar isso como uma traição. Como se você estivesse se voltando contra a gente." E ali estava. A palavra que sempre foi usada para me silenciar. Traição. O medo de ser a desleal, a ingrata, a outsider. O rótulo que tentaram me prender por toda a vida. Mas algo em mim endureceu naquele instante. Não como pedra, mas como aço temperado. Respirei fundo. Levantei devagar e respondi: "Eu não estou traindo ninguém. Eu estou me protegendo. Vocês só não sabem o que isso significa porque nunca tiveram que se proteger de vocês mesmos." Ela recuou como se eu tivesse dado um tapa invisível. Júlia respirou fundo. Lucas baixou os olhos. Pela primeira vez, eles sentiram o peso de uma verdade que sempre recusaram ver. Eu nunca fui a culpada. Eu fui a sobrevivente. A manhã terminou com todos saindo do meu apartamento. Não por vontade própria, mas porque eu pedi. Pedi com a calma de quem aprendeu que limites são paredes estruturais, não portas abertas. Pedi com a voz de alguém que já não tem medo da solidão quando ela vem acompanhada de dignidade. Pedi como quem encerra uma guerra silenciosa de décadas. E enquanto a porta se fechava atrás deles, uma certeza se instalou em mim com força. Se eles achavam que poderiam controlar a narrativa dessa vez, estavam profundamente enganados. A prisão não era o fim de nada. Era apenas o começo. Nos dias seguintes à prisão de Paulo, a casa inteira da minha família se transformou em um campo minado emocional. Não porque eu estivesse lá. Eu não voltei nem por convite, nem por obrigação, nem por nostalgia. Mas porque a presença dele havia sido arrancada do ambiente de forma tão brusca que todos ficaram sem saber como adaptar a rotina, sem o dominador central que eles, consciente ou inconscientemente, orbitavam. O silêncio que antes servia de almofada para as agressões, agora se tornara o fantasma que rondava os corredores daquela casa. A diferença é que dessa vez eu não fazia parte do cenário. Minha ausência era tão incômoda quanto minha presença tinha sido na noite da prisão. Enquanto isso, a investigação avançava com uma rapidez que surpreendeu até a mim. Talvez porque quando se trata de agressão contra um militar de alto escalão, não existe espaço para informalidade, para acordos familiares, para esquecer o que aconteceu. Cada passo é registrado. Cada peça do quebra-cabeça ganha forma. Eu fui chamada no dia seguinte para dar depoimento formal. Não no quartel, como muitos imaginariam, mas numa sala administrativa do batalhão jurídico, onde tudo é registrado com precisão milimétrica. Ali, sentei diante de uma mesa clara, com 2 advogados militares e uma psicóloga responsável por avaliar o impacto emocional da agressão, um protocolo obrigatório em casos que envolvem violência familiar contra militares. O depoimento não foi difícil. Eu estava tão firme na minha versão, tão segura do que havia acontecido, que as palavras fluíram com clareza quase cirúrgica. Mas algo inesperado aconteceu durante essa sessão. Enquanto eu detalhava o histórico de pequenas agressões que Paulo praticou contra mim na adolescência, a psicóloga ergueu o rosto e anotou algo no bloco dela. Não era julgamento, era reconhecimento. Um reconhecimento silencioso, mas que denunciava que aquela história ecoava em centenas de outras que ela provavelmente havia ouvido de militares vindos de famílias instáveis. Ela me perguntou se eu já havia relatado aqueles episódios no passado. Eu respondi que não. Que na época eu achava que ninguém acreditaria. Ou pior,
que acreditariam e achariam normal. Ela deu um aceno triste, como quem escuta uma verdade triste demais para contestar. Mas o que realmente fez a investigação dar uma guinada aconteceu no segundo dia, quando recebi uma ligação do delegado responsável pelo caso. A voz dele era formal, direta, técnica, mas havia algo no tom que avisava que aquela ligação não era apenas protocolo. Ele me perguntou se eu poderia comparecer ao distrito naquela tarde. Eu perguntei se havia algum problema. Ele disse apenas: "Há informações novas que você precisa saber." Quando cheguei lá, fui conduzida para uma sala menor, onde ele já estava sentado com um tablet na mão. Ele girou o aparelho em minha direção e mostrou um documento digitalizado. Eu precisei de alguns segundos para compreender o que estava vendo. Era uma ficha antiga, muito antiga. Um boletim de ocorrência registrado quase 15 anos antes, por vias de fato, um termo vago, geralmente usado quando alguém é agredido sem gerar lesão grave. E o nome do agressor era o mesmo: Paulo Henrique da Costa. Eu pisquei devagar, sentindo a memória tentar se organizar em pedaços desconexos. Não era sobre mim. Não era sobre minha mãe. Era sobre outra mulher. Uma mulher que eu não conhecia. O delegado, percebendo minha confusão, explicou: "Ele tem um histórico. Não é extenso, mas existe. Foram 2 ocorrências, ambas arquivadas porque as vítimas desistiram do processo. Uma vizinha, em 2008. Uma colega de trabalho, em 2011. A sala pareceu menor naquele instante. Menor e mais escura. Eu absorvia aquela informação como quem absorve um golpe invisível. Era óbvio, mas nunca tinha sido dito em voz alta. Paulo não tinha começado a ser agressivo comigo. Ele não tinha sido agressivo porque eu era difícil, como minha mãe repetia. Ele era agressivo porque era da natureza dele, porque as pessoas ao redor permitiam, porque havia uma dinâmica de poder que o alimentava. Eu fui apenas mais um alvo conveniente. E provavelmente, a única que não desistiu do processo. O delegado continuou explicando que durante a triagem no dia da prisão, Paulo demonstrou comportamento agressivo com a equipe. Tentou insinuar que eu merecia o que aconteceu e exibiu resistência ao ser colocado na cela temporária. Tudo registrado em vídeo. Tudo anexado ao processo. Eu respirei fundo ao ouvir isso. Não por surpresa, mas pela confirmação fria de algo que sempre senti, mas nunca consegui provar. O que eu não esperava eram as próximas informações. O delegado avisou que a promotoria solicitou investigação do ambiente doméstico por conta dos relatos inconsistentes da família. Segundo ele, algumas pessoas disseram que não viram nada, outras disseram que não lembravam, e outras afirmaram que acharam que era brincadeira. Isso acendeu alerta no sistema, porque discrepância demais geralmente indica que alguém está tentando encobrir a agressão. Quando há tentativa de cobertura, a investigação se estende. Ele me perguntou se eu tinha interesse em solicitar medida protetiva, não contra Paulo apenas, mas contra qualquer familiar que tentasse coagir, manipular ou invadir meu espaço. Eu considerei por alguns segundos. Eu sabia que minha mãe não me agrediria fisicamente, mas emocionalmente, sim, muitas vezes. Eu sabia que Júlia não viria me atacar, mas tentaria manipular. Sim, e isso também é violência, apenas com outro nome. Decidi registrar, mais por precaução do que por medo. Eles não reagiriam com violência física, mas eu já sabia do que eles eram capazes quando se tratava de pressão emocional. A medida impediria contatos insistentes, visitas inesperadas e tentativas de manipulação. A psicóloga, ainda presente na sala, apenas assentiu com um olhar que dizia: "Você está se protegendo pela primeira vez de verdade." Quando saí da delegacia, o céu estava cinza, pesado, e havia um vento gelado que levantava as folhas secas do chão. Eu caminhei devagar até o carro, tentando processar tudo. Era estranho perceber que uma parte do meu passado, que eu jurava estar enterrada, agora ressurgia com força, revelando que eu não estava sozinha naquela dor. Havia outras mulheres, invisíveis, silenciadas, que tinham vivido o mesmo padrão antes de mim. E o mais doloroso, eu nem sabia que elas existiam. Paulo sempre foi tratado como um homem de personalidade forte, mas o padrão revelava outra coisa. Ele era um agressor recorrente, e ninguém fez nada. Nos dias seguintes, os telefonemas da minha família evoluíram de insistentes para desesperados. Minha mãe tentava suavizar o discurso,
dizendo que Paulo estava arrasado e arrependido, que não queria que chegasse tão longe, como se o tamanho da consequência fosse culpa minha e não dele. Júlia passou a mandar mensagens longas, tentando reescrever a história em tom de tragédia familiar, como se eu fosse a peça fora do lugar que arruinou a estrutura inteira ao se mover. Meu celular vibrava de hora em hora, mas aos poucos comecei a sentir algo novo. Indiferença. Não ódio. Não raiva. Apenas cansaço. Um cansaço tão profundo que engolia qualquer culpa que eles tentavam jogar sobre mim. Mas a investigação trouxe algo ainda mais inesperado. No quarto dia, recebi uma ligação do próprio advogado público que acompanhava o caso. Ele pediu para me encontrar pessoalmente. Quando nos sentamos, ele abriu uma pasta e colocou sobre a mesa algo que me deixou sem ar por alguns segundos. Registros de acesso ao hospital da minha mãe, anos atrás. Ela havia procurado atendimento médico por quedas, acidentes domésticos e escorregões no banheiro, com frequência maior do que eu imaginava. Ele olhou para mim e perguntou: "Você sabe se isso realmente aconteceu?" Eu senti o estômago revirar. Eu não sabia, nunca soube. Eu estava no quartel, em missões, treinamentos. E cada uma daquelas ocorrências podia ser verdade ou encobrimento. A dúvida doía mais do que qualquer certeza. A investigação não estava apenas mostrando o que Paulo era. Estava mostrando quem minha mãe se tornou ao lado dele. E isso era um golpe que eu não estava preparada para enfrentar, porque a violência que ela permitiu contra mim talvez tivesse sido a mesma que ela própria viveu. Mas essa descoberta não diminuiu o peso da ausência dela quando eu precisei. Apenas mudou a forma como eu via a cadeia de traumas que sustentava aquela família. Quando voltei para casa naquela noite, fechei a porta devagar, como quem entra em um lugar sagrado. O silêncio do meu apartamento parecia outro tipo de refúgio. Não mais o silêncio de alguém que escapa, mas o silêncio de alguém que finalmente começa a existir fora da narrativa dos outros. Sentei no sofá e respirei fundo. Pela primeira vez, eu não estava tentando entender o que fiz de errado. Eu estava entendendo o que eles fizeram. E continuaram fazendo. E a sensação era clara. A prisão de Paulo não tinha sido um fim. Era apenas o início de uma revelação muito maior, que colocaria cada membro da minha família diante de um espelho que eles evitaram por anos. E eu, finalmente, não era mais refém daquele reflexo. Na semana seguinte à prisão de Paulo, enquanto a investigação avançava silenciosa e firmemente pelos caminhos formais, outro tipo de guerra começou. Uma guerra paralela, mais suja, mais covarde e, de certa forma, mais previsível. Eu até sabia que eles seriam capazes de tentar qualquer manobra emocional para reverter algo que a essa altura já era irreversível. Mas eu não esperava que escolhessem justamente o território onde sempre foram mais fracos: a internet. A família nunca entendeu a lógica do mundo online, mas sabia que uma narrativa bem contada, ou distorcida, pode ganhar força quando vestida de vitimização. A primeira fagulha surgiu numa noite de terça-feira. Eu tinha acabado de chegar do batalhão, cansada, com o uniforme ainda no corpo, quando meu celular vibrou com 3 notificações em sequência. Menções nas redes sociais. Eu raramente usava minhas contas, e quando usava, eram apenas fotos de paisagens, momentos discretos, nada pessoal. Quando abri a primeira notificação, vi que era uma publicação pública, marcada com meu nome por alguém que eu nem conhecia. O texto dizia: "Triste ver família se destruindo por orgulho. Rezando por todos." Era vago, mas carregava aquela insinuação venenosa de quem não sabe nada, mas fala como se soubesse. Ao abrir as outras notificações, o cenário ficou claro. Júlia havia postado um longo texto no Facebook. Longo, melodramático, cuidadosamente escrito para parecer emocional e não manipulativo, mas tão carregado de omissões que era praticamente um romance fictício. Ela começava dizendo que a família estava passando por um momento difícil, que decisões precipitadas podiam destruir laços de anos, e que uma atitude impensada colocou um homem trabalhador atrás das grades por conta de um desentendimento familiar. Não mencionou o soco. Não mencionou o sangue. Não mencionou que os militares testemunharam o estado de agressividade dele. Não mencionou que eu era a vítima. Apenas escreveu:
Minha irmã mais velha sempre foi rígida demais, dura demais, incapaz de levar as coisas na leveza. E agora, por causa dessa personalidade inflexível, nossa família inteira está sofrendo. O texto terminava com: nós só queremos paz, e que ela reconheça que exagerou. A palavra exagerou ecoou dentro de mim como uma martelada surda. Era a mesma palavra que usaram contra mim por anos. A mesma palavra que transformava abusos em brincadeiras, violências em mal-entendidos, traumas em caprichos. E agora, manipulada para caber perfeitamente na narrativa vitimista que ela queria construir. Nos comentários, pessoas que não estavam na festa, e algumas que estavam, mas que convenientemente não viram nada. Começaram a opinar com a força de quem nada sabe, mas tudo sente. Comentários como: que horror! Família devia resolver isso entre si. Essa irmã parece ter problemas não resolvidos. Homens também sofrem injustiça. Espero que ela tenha consciência do que está fazendo. Eu li tudo com uma calma quase inquietante. Em outra época, aquilo teria me destruído emocionalmente. Eu teria internalizado cada frase, revivido cada dor da adolescência, ruminado cada culpa. Mas agora, algo dentro de mim estava diferente. Eu não absorvia mais. Eu observava. Era como assistir a um teatro onde eu já sabia o final, e onde os atores nem percebiam que estavam performando uma peça velha demais para ainda ter impacto real sobre mim. Mas então veio o golpe mais sujo. Minha mãe também fez uma postagem. Uma foto antiga, onde eu tinha uns 8 anos, com um sorriso tímido e cabelo preso em trança, abraçando o braço dela, como se aquele fosse o meu porto seguro. A legenda dizia: não sei onde minha menina se perdeu. Sempre sonhei com união. Nunca imaginei que ela acabaria assim, tão dura, tão distante, machucando a família que tanto fez por ela. Eu li a frase 3 vezes. 3 vezes para tentar entender se era realmente minha mãe quem tinha escrito. Era, tão irônico quanto doloroso. A mulher que nunca me abraçou quando eu precisei, agora usava uma foto de infância para me transformar em vilã pública. Ela não falava comigo há dias, mas falava com o mundo. Minha reação não foi raiva. Foi um silêncio interno tão profundo que parecia vazio, porque havia naquele texto não apenas manipulação, mas também a confirmação de algo que eu evitava admitir. Minha mãe não sabia me amar fora do papel de filha obediente. Se eu exercesse autonomia, se eu me protegesse, se eu colocasse limites, ela interpretava como ataque. E por isso ela usaria qualquer arma, até mesmo a memória distorcida, para recuperar o controle emocional que achava ter sobre mim. Mas o ataque mais inesperado veio de pessoas de fora. Contas anônimas apareceram de repente, perfis falsos, comentários invasivos, alguns insinuando que eu abusava de patente e usava a farda para destruir a vida de um homem de bem. Outros, mais agressivos, diziam que eu merecia ser exonerada, que mulher general é exagero mesmo, que não sabem lidar com poder. Era a misoginia entrando pela porta de trás da internet, como sempre faz quando vê uma oportunidade. Mas o que eles não esperavam, e a família menos ainda, é que o tiro saísse pela culatra em poucas horas. Porque naquele mesmo dia, um cabo que trabalhou comigo no passado comentou na postagem da minha mãe: essa mulher que vocês estão atacando é a mesma que salvou minha vida e a de 3 colegas em uma operação na fronteira. A senhora pode gostar ou não das decisões dela, mas não chame de dureza o que é coragem. Logo depois, um tenente que me conhecia de cursos de capacitação escreveu outro comentário. General Carroll é uma das oficiais mais éticas que já conheci. Se alguém foi preso, é porque havia motivo. E então, como se fosse uma reação em cadeia, militares que serviram comigo, subalternos, superiores e colegas de diferentes unidades começaram a aparecer espontaneamente nas redes, defendendo minha integridade, minha postura e meu caráter. Alguns contaram fatos que eu nunca compartilhei publicamente, não por segredo, mas por humildade. Missões onde arrisquei a vida, decisões difíceis tomadas sob fogo cruzado, estratégias que evitaram tragédias. Aquele movimento silencioso, quase orgânico, desmontou a narrativa da minha família em poucas horas. Os comentários de ódio diminuíram. Muitos perfis anônimos desapareceram. E, de repente, o texto da minha mãe, antes coroado por elogios de falsos moralistas,
Começou a receber respostas do tipo: Senhora, sua filha não parece o problema. Isso não tem cara de briga de família. Tem cara de abuso. A vítima é sua filha, não seu marido. Júlia removeu a postagem dela no dia seguinte. Minha mãe apagou a foto horas depois, alegando que não queria expor ninguém. E, como sempre, ninguém pediu desculpas. Não por arrependimento, mas por vergonha. Vergonha de terem sido confrontados não por mim, mas pela realidade. Mas a gota d'água veio quando recebi uma mensagem privada de Paulo. Uma mensagem curta, escrita às pressas, provavelmente da cela temporária. Você vai pagar por isso. Ameaça direta, frontal, documentada. Eu encaminhei a mensagem para o delegado, que respondeu em menos de 15 minutos. Obrigada. Isso reforça a necessidade de mantermos sua medida protetiva. Ele acaba de dificultar qualquer chance de defesa. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede por alguns segundos. Não senti medo. Não senti raiva. Senti uma clareza sólida, madura, definitiva. Ele não mudaria. Eles não mudariam. Eu é que finalmente tinha mudado. Mas eu ainda não sabia que aquele ataque online, aquela tentativa desesperada de controlar a narrativa, seria apenas a primeira peça de uma queda muito mais profunda. Porque a internet tem memória curta, mas a lei não. E a justiça, quando chega, costuma vir acompanhada de consequências que ninguém ali estava preparado para enfrentar. O dia do julgamento chegou como chegam as coisas que a gente sabe que são inevitáveis. Lento demais para quem quer ver justiça. Rápido demais para quem precisa de tempo para se acostumar com ela. Eu dormi mal naquela noite. Não por medo, mas pelo peso da consciência de que, independentemente do que acontecesse ali, algo na estrutura emocional da minha família jamais voltaria a ser o que foi um dia. A verdade, quando é arrancada à força de um lugar onde nunca foi bem-vinda, cria rachaduras profundas. E eu sabia que depois daquele julgamento, cada um teria de lidar com as próprias. Acordei antes do sol nascer. Preparei meu uniforme com a precisão de quem sabe que cada detalhe é uma linguagem silenciosa, uma afirmação de presença e dignidade. Não para intimidar ninguém, mas porque eu merecia estar ali inteira, alinhada, firme. Quando me olhei no espelho antes de sair, não vi a menina de tranças puxadas pela mãe, nem a adolescente que dormia no quartel para fugir de gritos, nem a adulta que se afastou da família. Vi a mulher que finalmente entendia que não precisava provar nada. A justiça que seria feita naquele dia não era para me validar. Era para marcar, no mundo real, aquilo que eu já sabia. Eu não estava errada. Cheguei ao fórum acompanhada pelo advogado público e por uma representante da Corregedoria Militar. O ambiente tinha aquele cheiro misto de papel, madeira antiga e tensão humana. Pessoas andando apressadas pelos corredores, advogados equilibrando pilhas de processos, servidores passando com pastas, seguranças observando a movimentação. Um cenário comum para muitos, mas para mim tinha um significado simbólico. Ali não era apenas um espaço físico, era o território onde narrativas fantasiosas não tinham valor, onde as coisas se resolviam com fatos. Quando entrei na sala de audiência, encontrei parte da minha família sentada na ala destinada ao público. Minha mãe estava na primeira fileira, com um olhar que misturava cansaço, indignação e uma tentativa desesperada de manter alguma postura de mártir. Ela parecia menor do que eu me lembrava, como alguém que foi reduzida pelo próprio medo. Ao lado dela, Júlia, segurando a bolsa no colo como se fosse um escudo. Lucas estava um pouco atrás, sem encarar ninguém, com as mãos entrelaçadas, como sempre fazia quando estava nervoso. Eles me olharam quando entrei, mas nenhum deles fez sinal. Não houve cumprimento, não houve sussurro, não houve acolhimento. Havia um abismo entre nós, e eu já não tinha a intenção de atravessá-lo. Paulo estava do outro lado da sala, sentado ao lado do advogado dele. Ele vestia uma camisa social que tentava inutilmente esconder o desconforto. O olhar era duro, rancoroso, desafiador. A testa franzida, os ombros tensos. Quando me viu entrar, arqueou uma sobrancelha como se ainda acreditasse que eu recuaria, como se estivesse convencido de que eu era, no fundo, a mesma adolescente moldável, impressionável, que ele unicamente construiu a partir de violência e medo. Era impressionante ver como algumas pessoas se recusam a aceitar que perderam poder. A narrativa que ele mantinha, de que eu era exagerada,
temperamental, ingrata, não tinha força alguma ali. Ele estava sentado porque era réu. Eu estava de pé porque era vítima. E não havia história distorcida que invertesse isso. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. A formalidade do gesto me trouxe uma calma inesperada. Ali, não importava se eu era filha, irmã, enteada, militar. Importava apenas o fato objetivo. Ele havia me agredido. O processo se iniciaria com a verdade registrada, não com a versão emocional da minha família. O juiz começou pedindo que o promotor apresentasse o caso. O promotor falou com uma objetividade que deu a exata dimensão dos fatos. Descreveu o soco, relatou o depoimento dos militares, mencionou o sangue no meu lábio que constava no laudo médico e destacou o comportamento agressivo de Paulo no momento da prisão. Não havia floreio. Não havia interpretação. Apenas fatos. Em seguida, apresentou o histórico de outros boletins de ocorrência envolvendo Paulo, e naquele momento, senti um murmurinho na sala. Uma tia minha abaixou a cabeça. Júlia engoliu seco. Minha mãe olhou em choque, porque ela sabia de alguns desses episódios, só nunca teve coragem de enfrentá-los. Quando chegou a vez do advogado de Paulo, o teatro começou. Ele argumentou que tudo se tratou de desentendimento familiar, que Paulo estava embriagado, que eu fui provocativa, que as emoções estavam à flor da pele. Usou todas as palavras que agressor usa para se reduzir à vítima de si mesmo. E naquele momento, o que mais me impressionou não foi o advogado, mas Paulo. Ele assentiu durante todo o discurso, como se estivesse assistindo a uma versão conveniente de si mesmo, como se aquilo fosse suficiente para desfazer o que aconteceu. Então veio a parte que eu mais temia, não por mim, mas por eles. Os depoimentos da família. Minha mãe foi a primeira chamada. Caminhou até o centro da sala com passos curtos, expressão carregada, respiração instável. Jurou dizer a verdade, mas a verdade dela sempre foi aquela construída pelas conveniências. O juiz perguntou o que ela viu naquela noite. Ela respirou fundo, mordeu o lábio e respondeu. Eu vi os ânimos se exaltarem. Não sei quem começou. Foi tudo muito rápido. Não foi rápido. Ela viu. Ela sempre viu. Depois tentou suavizar, como fez a vida inteira. Meu marido não é violento. Ele apenas reagiu. Foi um impulso. A palavra impulso me atravessou, mas eu permaneci firme. Enquanto ela falava, percebi algo que nunca tinha visto antes. Medo. Não medo de Paulo, mas medo da queda da própria ilusão. Porque quando uma mulher protege o agressor por anos, ela cria uma identidade baseada nisso. Admitir a verdade significaria admitir o fracasso, e ela não tinha força para isso. Quando foi a vez de Júlia, o discurso foi ainda mais evasivo. Eu estava na cozinha. Eu ouvi um barulho, mas não vi exatamente. Disse, como se pudesse apagar a memória do que presenciou. Mas quando o promotor a pressionou, ela vacilou. Talvez eu tenha visto ele, se aproximando rápido dela, eu não sei. Ela não defendia a verdade. Defendia a fragilidade da narrativa na qual cresceu. Nós duas crescemos ouvindo que mulheres devem ser pacíficas, discretas, compreensivas. Eu quebrei esse padrão. Ela não conseguiu. Lucas foi o último. Ele caminhou até a área do depoimento com os ombros tensos, como se carregasse não apenas aquele momento, mas anos de silêncio pesado. Vi o soco, disse, com voz baixa. Minha mãe suspirou, horrorizada. Júlia o olhou como se ele tivesse traído um pacto secreto. Mas ele continuou. Foi rápido, foi forte, e não foi brincadeira. Eu devia ter feito alguma coisa. Eu não fiz. Foi a primeira vez, em toda a minha vida, que ouvi meu irmão admitir uma verdade tão cortante. E naquele instante, percebi que algo nele, diferente de minha mãe e de Júlia, havia começado a despertar. O juiz pediu meu depoimento. Me aproximei com a calma que minha farda me ensinou a ter. Relatei tudo. O insulto, minha resposta, o soco, a dor, o impacto, a postura dele, a postura da família, a ação dos militares. Não aumentei nada. Não diminuí nada. Não dramatizei. Apenas narrei. E ao contrário de todos eles, minha verdade não vacilou. Quando terminei,
O juiz ficou em silêncio por alguns segundos. Folheou documentos, releu a nota COIS, ajustou os óculos. Parecia estar organizando o quebra-cabeça. E então pronunciou a decisão. Paulo seria condenado por agressão, violência doméstica e ameaça registrada por mensagem posterior. Pena agravada pelo fato de o ato ter sido cometido contra uma militar em serviço indireto. Ele ainda mencionou que havia indícios suficientes para que o Ministério Público abrisse investigação sobre o comportamento dele em ocorrências anteriores. Não foi apenas condenação. Foi um veredito que desmontou a imagem intocável que ele sempre tentou construir. O olhar de Paulo depois da sentença foi o de um homem derrotado. Não derrotado por mim, mas por si mesmo. Ainda assim, ele murmurou algo quando cruzou comigo ao sair escoltado. Você destruiu a família. Eu não respondi. Apenas olhei para ele com a serenidade de quem finalmente entendeu que nunca destruiu nada. Ele destruiu a si mesmo. A minha mãe destruiu sua própria força. E a família destruiu nossa relação ao escolher sempre o conforto da mentira. Quando saí da sala, Lucas veio atrás de mim. Me chamou pelo nome. Eu parei, mas não virei de imediato. Ele respirou fundo e disse: Me desculpa. Olhei para ele. Não vi um homem perfeito. Vi um homem tentando. E isso era algo que poucos ali tinham coragem de fazer. Eu devia ter feito alguma coisa por você antes, ele completou. Eu apenas respondi: Agora você fez. Minha mãe saiu pela outra porta, evitando me encontrar. Júlia passou rápido, olhos marejados, mas sem olhar para mim. Eles não queriam enfrentar o espelho, e pela primeira vez, eu não sentia vontade alguma de tirá-los dali. A ruptura não foi um grito, não foi uma briga, não foi dramatizada. Foi um rompimento silencioso, definitivo, natural, como uma corda que se desgasta por anos e finalmente se rompe, sem estalo, sem barulho, apenas liberdade. Saí do fórum com um vento quente no rosto, como se o dia inteiro estivesse esperando minha saída para começar a soprar. O julgamento havia acabado, mas o mais importante não era a condenação. Era o que ela representava, o encerramento de um capítulo que nunca deveria ter começado, e o início de uma vida onde eu não era mais definida pelas feridas que aquela família me causou, mas pela força que eu construí longe dela. Os dias que se seguiram ao julgamento tiveram um silêncio diferente de todos os silêncios que eu já havia vivido. Não era o silêncio pesado de uma casa onde todo mundo evita olhar uns para os outros depois de um escândalo. Não era o silêncio sufocado de quando eu era adolescente e contava os minutos para ele sair de casa para que eu pudesse respirar. E não era o silêncio indiferente da vida adulta, quando eu me afastava da família e simplesmente desaparecia entre fronteiras, batalhões e missões. Este era outro tipo de silêncio. Um silêncio que tinha espaço, ar, profundidade. Um silêncio que não doía, que não sufocava, que não trazia memórias indesejadas. Era o silêncio da minha própria vida, pela primeira vez ocupando o centro da história, e não uma borda apagada. O julgamento não me trouxe alívio imediato. Eu não saí do tribunal celebrando, nem chorei no carro, nem senti vingança. O que senti foi algo mais sutil e muito mais raro. Uma sensação de alinhamento interno, como se pela primeira vez eu tivesse colocado cada peça da minha vida no lugar correto. Não porque eu quisesse que o mundo me visse de determinada forma, mas porque eu finalmente me via como eu realmente era, inteira, forte, dona de si. Eu percebi naquele momento que minha relação com aquela família não tinha sido uma sequência de eventos isolados, mas uma história longa de sobrevivência. E a prisão de Paulo, a exposição, o julgamento, nada daquilo apagava o passado, mas pela primeira vez criava um fim para ele. 3 dias depois, eu recebi a notificação oficial da minha nova transferência. O Comando Costeiro, localizado em uma base próxima a um vilarejo tranquilo, quase longínquo, onde o mar era mais calmo e o vento mais constante do que os ventos da cidade onde cresci. Quando abri o documento, percebi como era simbólico assumir aquele posto justamente agora. Era como sair de um terreno devastado para pisar em solo firme. E dessa vez não era fuga. Era merecimento. No dia da mudança, coloquei apenas o necessário no carro. Meu uniforme completo, meus documentos, algumas roupas, minha manta preferida,
uma caneca que ganhei de uma colega de farda e um caderno onde anotava reflexões sobre cada missão que vivi. Pouca coisa. Sempre fui boa em viajar leve, não por desapego, mas por sobrevivência. Quem cresce sem raízes aprende a carregar apenas o que consegue proteger. A estrada até a base era longa, mas tranquila. O céu estava limpo, um azul escuro que anunciava o fim do inverno e o começo de um período de temperaturas mais amenas. O rádio do carro tocava baixinho e, pela primeira vez em muitos anos, deixei a música tocar, sem precisar que ela preenchesse nenhum vazio. Eu não sentia falta de nada. Não sentia falta de ninguém. Era uma sensação nova, completa, quase estranha. Eu me peguei pensando se algum dia havia vivido assim, e concluí que não. Nunca. Nem na infância, nem na adolescência, nem na vida adulta. Era como se aquele momento fosse, de fato, a minha primeira vida real. Todas as outras tinham sido sobrevivências. Quando cheguei ao portão principal da base, apresentei meus documentos. O soldado que estava de serviço reconheceu meu nome e fez uma continência firme, sincera, respeitosa, diferente daquelas formalidades automáticas que a gente encontra em ambientes mais burocráticos. "Seja bem-vinda, general", disse. E aquele bem-vinda teve um peso emocional que ele jamais imaginaria. Foi a primeira vez, em muitos meses, que alguém me recebeu sem projeções, sem expectativas, sem camadas de julgamento por trás. Era apenas uma recepção, simples, clara, humana. A base em si era diferente de tudo que eu já tinha comandado. Menor, mais organizada, com menos ruídos, menos fluxo de veículos, menos tensão diária. Havia um cheiro constante de sal misturado com o cheiro metálico típico de instalações militares. E havia também o som suave do mar, que chegava mais forte no final da tarde, como se o oceano se aproximasse da base para lembrar a todos ali que a vida tem ritmos maiores do que qualquer hierarquia. Fui recebida pelo tenente Almeida, meu subcomandante, um homem de meia idade, postura impecável, olhar atento. Ele me guiou por cada área da base: alojamentos, escritórios, salas de comunicação, pátios de treinamento, refeitórios, centro médico, depósito de equipamentos. Explicou cada rotina com precisão. Percebi nos olhos dele que a chegada de uma general mulher ainda era algo raro na carreira dele, mas também percebi respeito genuíno, não aquele respeito tenso que às vezes aparece quando alguém tenta disfarçar preconceito. Ele não escondia admiração. Isso facilitava tudo. Ao final da inspeção, ele me entregou a chave da casa onde eu ficaria. Uma residência simples dentro do perímetro da base, com paredes brancas, uma varanda pequena e janelas grandes viradas para o mar. Nada luxuoso, mas extremamente acolhedor. Quando entrei, senti o cheiro de madeira limpa misturado com o leve perfume de tinta fresca. Havia silêncio, luz natural e espaço. Era tudo o que eu precisava, e mais do que eu jamais tive em qualquer lugar onde morei em família. Coloquei minhas coisas no chão e fiquei parada no meio da sala, sentindo um tipo de paz que não combinava com ninguém que eu tinha sido até então. Era como se uma parte minha, que estava adormecida desde a infância, finalmente tivesse acordado. Olhei ao redor e percebi que aquele espaço não trazia vestígios de ninguém, nenhuma lembrança, nenhum fantasma, nenhuma história que não fosse minha. Pela primeira vez, eu tinha um lugar onde eu podia existir sem precisar me defender. Sentei na varanda com uma xícara de café e deixei o vento bater no rosto. O som do mar preenchia o ambiente, e só ali eu percebi o quanto eu me acostumei com ruídos do passado. Gritos, portas batendo, discussões abafadas, insultos jogados no ar como se fossem piadas. Naquele fim de tarde, o único som alto era a paz. Ela normalmente não faz barulho, mas quando aparece depois de tanto tempo, se torna ensurdecedora. Nos dias que se seguiram, mergulhei no trabalho como alguém que finalmente descobriu uma função que não carrega peso emocional. Eu participava de reuniões, resolvia demandas, treinava com as equipes, fazia rondas pela base, e cada tarefa tinha um sentido concreto, diferente das dinâmicas vazias de famílias que precisam manter aparências. Aqui, cada ordem tinha propósito, cada rotina tinha lógica, cada pessoa tinha função. E nada disso vinha misturado com manipulação, culpa
ou jogos psicológicos. Era quase libertador. Na segunda semana, recebi uma mensagem curta no celular. Um número desconhecido. Eu sei que você não vai responder. Só queria dizer que sinto muito. Era de Lucas. Eu fiquei olhando para a tela por longos minutos. O coração não acelerou, a respiração não falhou. Era só uma frase. Uma que eu não esperava, mas que também não mudava nada. Eu não respondi. Não por orgulho, mas porque algumas coisas precisam permanecer no tempo delas. E ele ainda estava no tempo de entender o próprio papel na história, não no meu. Alguns dias depois, recebi outra mensagem. Desta vez de Júlia. Longa, confusa, contraditória. Ela dizia que estava repensando tudo, que a mãe estava muito abalada, que ninguém queria que chegasse a esse ponto, mas que agora ela entende que talvez Paulo tenha exagerado. Esse talvez me fez sorrir, não de desdém, mas de compreensão. Ela ainda não tinha coragem de enxergar toda a verdade, mas estava tentando dar passos. Eu não julgaria isso. Caminhos emocionais não dão saltos, eles se arrastam. E naquele arrastar, eu não tinha intenção de participar. A mensagem mais difícil veio de minha mãe. Não por crueldade, mas por história. Era curta, seca, carregada de um orgulho fraturado. Se quiser vir conversar, estou aqui. E eu li a frase várias vezes, tentando localizar nela algum traço de arrependimento. Não havia. Era mais como um convite velado para que eu retornasse ao papel que ela queria que eu tivesse. O papel de filha remendada, que precisa se encaixar em espaços que já não pertencem a ela. Eu não respondi. Não porque eu a odiasse, mas porque eu finalmente entendia que amor e convivência não são sinônimos. Às vezes, amar alguém significa aceitar que aquele vínculo não pode mais existir no mesmo formato. O que me sustentava agora não era ausência, mas escolha. E essa escolha me trouxe uma clareza impossível de ignorar. Eu não voltaria àquele lugar. Não física, não emocionalmente, não simbolicamente. O passado havia custado demais para ser carregado adiante. Era hora de colocá-lo no chão. No 20º dia na base, acordei cedo demais, antes mesmo da alvorada. Decidi caminhar até o cais. O céu estava escuro, com apenas um fio laranja no horizonte indicando que o sol logo nasceria. Sentei na beira da estrutura de madeira e deixei as botas pendurarem acima da água. Ali, sozinha, olhando o mar em silêncio, pensei em tudo o que passei, tudo o que fui, tudo o que deixei de ser e tudo o que finalmente estava me tornando. O mar começou a iluminar conforme o sol subia, e naquela transição suave de escuridão para a luz, senti algo dentro de mim encaixar como uma engrenagem que finalmente encontra sua posição. Não era redenção. Não era renascimento espiritual. Era mais simples e mais profundo. Eu estava em paz. Não a paz idealizada, romântica, mas a paz concreta de alguém que não deve mais explicações, não deve mais carregos emocionais, não deve mais papéis impostos. E ali, olhando o horizonte, eu entendi que aquela história, toda ela, não era sobre violência ou vingança. Era sobre limite, sobre renunciar ao lugar onde fui ferida, sobre inserir minha força não como resposta ao trauma, mas como escolha de vida, sobre criar, finalmente, um futuro onde eu não precise ser forte o tempo inteiro, mas possa ser só eu. Quando voltei para casa e abri a porta, o ambiente estava iluminado pelo sol recém-nascido, e me dei conta de uma coisa simples, quase óbvia. A minha vida, do jeito que estava agora, não precisava de mais ninguém para existir. Eu não precisava de validação, de perdão, de desculpas tardias, de reconciliações forçadas. O que eu precisava estava ali, no meu comando, na minha casa, no meu corpo, no meu silêncio. E enquanto preparava café, senti uma leveza tão grande que quase escapou em forma de sorriso. Um sorriso pequeno, discreto, mas verdadeiro. A história que começou com um soco terminou com um renascimento. E não o renascimento de alguém que se reconstrói, mas de alguém que finalmente se descobre. Eu estava inteira. Eu estava viva. Eu estava livre. E pela primeira vez, eu estava exatamente onde deveria estar.